Estudos do letramento ressignificando a aula de português. Poema Aula de Português de Carlos Drummond de Andrade para uma problematização sobre o tema. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, a breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Observa-se a partir dessa expressão do poeta que a distância entre a aula de português tradicional e as práticas reais de língua pode ser grande, e isso não favoreceria a interação com o outro, a interação social, as práticas socioculturais. A tradicional aula de língua portuguesa pode ser ressignificada a partir da concepção teórica dos estudos do letramento, uma perspectiva em que o contexto social ganha espaço na escola como ponto de partida para a participação cidadã. Este trabalho, então, tem o objetivo de refletir sobre como essa proposta redireciona o ensino de leitura e de escrita na escola. Brian Street nos indica que não há um único letramento autônomo e desvinculado do caráter sociocultural da língua, que ele é um fenômeno complexo, sempre atrelado às práticas culturais e às relações de poder dentro de cada sociedade. Magda Soares, no texto de 2004, indica que letramento refere-se aos usos sociais da leitura e da escrita, e que ele é diferente de alfabetização, porém caminham integrados e o letramento prevalece durante toda a vida. A escola é colocada por Angela Kleiman como uma agência de letramentos em seu texto de 2007, em que podem ocorrer práticas de letramentos, podem ser consideradas práticas de letramentos em seus significados, diversidade e multiplicidade. Aqui realiza-se a análise bibliográfica de um plano de aula constante na coletânea Cidadania Digital Atividades para Formação do Pensamento Crítico de Coscarelli 2017. Trata-se do primeiro plano de aula presente nessa coletânea, intitulado Cyberbullying, Vamos Combatê-lo? Nesse plano de aula foi possível observar que a problematização é muito importante, bem como as discussões entre professores e estudantes e a criação, a experimentação, tanto produzindo um material didático, uma cartilha contra o cyberbullying, quanto um vídeo construído pelos estudantes. Portanto, considera-se que a problematização é muito importante nesse tipo de trabalho, a partir do letramento, as discussões, a pesquisa e a produção. A possibilidade de um caminho diferente na aproximação entre vida real e aula de português é observada e podemos construir, inclusive, uma releitura quanto ao poema de Carlos Drummond de Andrade, considerando essa perspectiva aqui apontada. A linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície letrada do papel ou da tela, sei o que ela quer dizer. O estudante em interação, ele é quem motiva, e o professor vai direcionando a investigação e a pesquisa. Práticas de letramentos instigantes convidam-me, desafiam-me, envolvem-me. Já explorei a língua em que socializo, em que vivo e faço viver, a do meu dia a dia, repleto de solicitações, de conflitos e resoluções, a completa dos encontros e desencontros da vida. O português faz sentido, o eu e o outro dele compartilhamos. Pois bem, esse texto foi criado pela autora do presente trabalho para uma prática na Universidade Estadual do Paraná em 2022. E a partir dessa exploração do plano de aula de Coscarelli e da perspectiva dos estudos do letramento, é possível concluir que o estudante, dentro desta perspectiva, é considerado em sua integralidade, sujeito ativo do seu processo de aprendizagem. Essa dinâmica altera as aulas de língua portuguesa, ressignificando-as. Aqui estão as referências. Muito obrigada pela oportunidade em divulgar este trabalho.